Você conhece as empresas, startups e centros de pesquisa que estão transformando a indústria brasileira com manufatura aditiva? É com esse questionamento que hoje eu quero compartilhar com vocês um projeto que começou como um mapa, mas que ao longo dos últimos anos acabou se tornando ali algo muito maior. Porque a quinta edição do Mapa da Manufatura Aditiva no Brasil não representa apenas uma nova publicação. Ela representa um aumento de maturidade do ecossistema brasileiro de manufatura aditiva. E junto com essa nova edição, estamos dando um passo muito importante: o lançamento da área logada da plataforma Aditiva Brasil. Uma iniciativa criada para ampliar aquilo que o mapa começou a construir, que é a conexão. Porque no final das contas, a tecnologia sozinha ela não transforma a indústria. Pessoas conectadas transformam. E foi exatamente essa percepção que guiou toda essa jornada. Para quem ainda não me conhece, prazer, eu sou o Luan Saldanha, sou engenheiro mecânico de formação e atuo há cerca de 10 anos com manufatura aditiva e inovação industrial. E nos últimos anos eu tenho dedicado uma parte importante do meu trabalho a entender ali, mapear, conectar o ecossistema brasileiro de manufatura aditiva. Mas esse projeto ele não começou pensando em uma plataforma. Ele começou como uma pergunta bem simples. Você conhece o ecossistema de manufatura aditiva no Brasil? Naquele momento eu percebi uma coisa. Quando falamos de manufatura aditiva aqui no país, muitas vezes o debate gira em torno da tecnologia. Qual é a máquina melhor? Qual é o material está evoluindo? Qual software surgiu? Qual aplicação acabou aparecendo? Mas existia um problema anterior. As pessoas elas não sabiam quem fazia parte do ecossistema. Muitas empresas não se conheciam, muitos fornecedores não conheciam potenciais clientes. Universidades e CTs não sabiam quem estava desenvolvendo aplicações industriais e muitas vezes startups tinham dificuldade para encontrar alguns parceiros. Os profissionais tinham também uma dificuldade para encontrar oportunidades. E quando isso acontece, o desenvolvimento do setor ele fica mais lento, porque conhecimento, capacidade e competência existem, mas elas acabam ficando ali dispersas. Foi para reduzir essa dispersão que nasceu a primeira edição do mapa. E quando eu olho para trás, é interessante perceber que cada edição respondeu a uma pergunta diferente. A primeira edição, ela respondeu: quem existe? Era uma fase ali de descoberta, de visibilidade, de mostrar que havia muito mais acontecendo do que as pessoas imaginavam. A segunda edição trouxe uma nova percepção. O ecossistema estava crescendo. Novas organizações apareciam e novas iniciativas surgiam. O mapa ele começava a ganhar reconhecimento. Na terceira edição, surgiu uma pergunta diferente: como usar esse ecossistema? Como encontrar parceiros, localizar competências, identificar oportunidades? Já na quarta edição, veio uma profundidade um pouco maior. Mais dados, mais informações, mais maturidade. E agora, finalmente, chegamos à quinta edição. E ao realizar o lançamento dessa quinta edição, agradecemos muito aos patrocinadores que tornam esse projeto viável e impactante. SKA, 3D Criar, Orca 3D, Avenir 3D, Cadence, Renshaw e Matsys. Porque essa é uma edição que mostra não apenas o crescimento, mas principalmente amadurecimento. E essa talvez seja ali a principal mensagem deste vídeo. O ecossistema ele amadureceu. E quando eu falo amadurecimento, não falo apenas de números. Eu estou falando ali da qualidade das conexões, das iniciativas, da presença crescente da manufatura aditiva nas discussões estratégicas, da evolução dos fornecedores, estruturação das ICTs, surgimento de startups especializadas e, claro, da ampliação das aplicações industriais.
Na apresentação do lançamento no terceiro workshop de manufatura aditiva da Petrobras, eu trouxe uma visão baseada em 4 grandes atores: a indústria, as ICTs, as startups e os fornecedores. São 4 grupos diferentes, mas todos fazem parte ali do mesmo ecossistema. Enquanto maior a conexão entre eles, maior a capacidade de gerar valor. A nova edição do mapa reúne 249 empresas e instituições. São 92 fornecedores, 84 prestadores de serviço, 52 ICTs, 21 startups, além, claro, dos principais eventos do setor. Mas a pergunta é: quem são essas empresas? Onde elas estão? E como esse ecossistema está distribuído pelo Brasil? Se você quiser explorar todos esses dados com mais profundidade, o Mapa da Manufatura Aditiva no Brasil está disponível para download gratuito. O link está na descrição deste vídeo. Mas eu gosto de olhar para esses números de uma forma diferente, porque eles não representam apenas quantidade. Eles representam capacidade, infraestrutura, conhecimento acumulado e anos de investimento. Eles traduzem o trabalho de pessoas construindo soluções, empresas apoiando ali o desenvolvimento tecnológico, um ecossistema que está cada vez mais estruturado. E é justamente por isso que a 5ª edição ela tem um significado especial. Ela não mostra apenas quem está presente. Ela mostra o tamanho da oportunidade que existe diante de nós. E foi exatamente por isso que fazer esse lançamento durante o terceiro workshop de manufatura aditiva da Petrobras teve um significado muito especial. Porque aqui a gente está falando de uma organização que representa desafios industriais reais, demandas complexas, necessidades de confiabilidade, aplicações críticas, ambiente altamente exigente. Quando a manufatura aditiva passa a fazer parte dessas discussões, fica evidente que estamos falando ali de algo muito maior do que prototipagem. Trata-se de estratégia industrial, competitividade, cadeia de suprimentos e inovação aplicada, e é nesse contexto que o mapa encontra sua relevância. Ele ajuda a enxergar quem são os atores capazes de contribuir para essa transformação. Mas ao longo desses anos aconteceu algo que é bem interessante. O mapa ele começou a gerar conexões. Então as pessoas começaram a se encontrar, empresas, começaram a se conhecer cada vez mais e melhor, e conversas começaram a acontecer. A gente percebe que o ecossistema começou a interagir e isso gerou algumas novas perguntas. Como podemos ampliar esse impacto? Como podemos criar mais conexão? Como podemos tornar esse conhecimento mais acessível? E como podemos transformar a informação em inteligência? Foi dessa reflexão que nasceu a Aditiva Brasil. Não como uma substituição ao mapa, mas como uma evolução natural dele. O mapa ele continua sendo uma referência fundamental, continua sendo a grande fotografia desse ecossistema, gerando visibilidade, valorizando as organizações participantes, reconhecendo patrocinadores que acreditam no desenvolvimento do setor. Mas agora ele ganha uma nova camada. Uma camada digital, dinâmica, de relacionamento e com uma área logada especial. Junto com a 5ª edição, lançamos também a área logada da Aditiva Brasil. Essa área ela representa uma nova camada de profundidade para o ecossistema. Ela foi criada para concentrar informações, conexões e inteligência, para ajudar empresas e profissionais a entenderem melhor o mercado, ajudar instituições a mostrarem suas capacidades e ajudar o ecossistema a se enxergar de forma mais estratégica. Ainda estamos no começo dessa jornada, mas a visão ela é muito clara, Construir uma infraestrutura digital para o ecossistema brasileiro de manufatura aditiva. E quando pensamos no futuro, a pergunta não é apenas quantas empresas teremos. A pergunta é
que tipo de ecossistema queremos construir. Na apresentação que realizei na Petrobras, eu compartilhei uma projeção ali até o ano de 2030, baseada em 4 grandes objetivos. Primeiro, tratar a manufatura aditiva como infraestrutura industrial estratégica. Segundo, desenvolver uma cadeia nacional competitiva. Terceiro, criar uma demanda contínua e previsível. E, claro, ampliar a inserção do Brasil em cadeias globais de valor. São objetivos ambiciosos, mas possíveis, desde que trabalhemos juntos. E existe uma frase que resume muito bem tudo isso. O mapa ele começou ajudando a descobrir quem existia, agora estamos trabalhando para conectar quem faz parte, e essa talvez seja a principal transformação que estamos vivendo. A transformação de um conjunto ali de organizações em um ecossistema, de informação em inteligência, de visibilidade em conexão, de capacidade em oportunidade. A 5ª edição do Mapa da Manufatura Aditiva no Brasil é um marco nessa jornada. E a Aditiva Brasil e a sua área logada representam um próximo capítulo. Um capítulo que não será construído por uma empresa, nem por uma instituição, nem por uma única pessoa. Será construído por todos aqueles que acreditam que a manufatura aditiva tem um papel importante no futuro da indústria brasileira. Então, se você ainda não baixou a 5ª edição do Mapa da Manufatura Aditiva no Brasil, o link está na descrição desse vídeo. Conheça as empresas, instituições e iniciativas que fazem parte desse ecossistema e aproveite também para acessar a plataforma Aditiva Brasil e conhecer essa nova fase do nosso projeto. Porque o futuro da manufatura aditiva não será construído apenas com tecnologia. Ele será construído sim com conexão. E eu espero encontrar você nessa jornada. A gente se vê no nosso próximo vídeo.